Então convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Você sabe que Jó era um homem íntegro. Você sabe que Jó era um servo de Deus, diferenciado. Jó era, para você ter uma ideia, Jó era admirado por Deus. Quando Deus diz, tens visto o meu servo Jó, não existe ninguém como ele. Olha só, o cara ser admirado por Deus, devia ser um grande servo de Deus na verdade, né? Mas a palavra de Deus fala no versículo 6, que certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Quer dizer, os anjos foram se apresentar ao Senhor e Satanás entrou ali na presença de Deus. Já imaginou? E diz mais: então disse o Senhor a Satanás, versículo 7, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ei, preste atenção, Satanás não tem o que fazer na vida mesmo não, né? Olha a resposta dele, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Será que você sabe por que Satanás fica passeando na terra e rodeando por ela? Procurando brecha na vida de alguém para entrar. Continua, versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Olha só, Deus olhar para um ser humano e dizer, não há ninguém na terra semelhante a ele, é porque o cara era um big de um servo de Deus, né? Homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Disse o Senhor, se multiplicam na terra, estende porém a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam perto deles. Então deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Primeira má notícia para Jó. Estando este ainda falando, versículo 16, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, só eu escapei para te trazer a notícia. Segunda má notícia para Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse, dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram contra os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a notícia. Terceira má notícia para Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente, um grande vento da banda do deserto deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia.
quarta notícia e pior das quatro. Os filhos de Jó haviam morrido todos no mesmo instante. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos continuar lendo a palavra. Capítulo 2 agora. Em outro dia vieram novamente os filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora tu me instigasses contra ele para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor: Pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse: Ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa a este Deus e morre. Respondeu-lhe Jó: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, vamos entender o que aconteceu. Aquelas 4 más notícias que Jó recebeu foi uma atrás da outra. Tudo aconteceu em um dia apenas, em poucas horas, porque você leu comigo que, estando um servo ainda a falar, chegava o segundo e dava má notícia. Estando o segundo ainda a falar, chegava o terceiro e dava má notícia. Estando o terceiro ainda a falar, chegou o quarto e deu a má notícia. Em frações de horas, Jó perdeu tudo o que tinha, inclusive os filhos. Mas não era ainda o término da prova de Jó. Passaram-se alguns dias e vem o relato do capítulo 2. Jó agora perde a sua saúde. Jó perde o seu vigor. Olha quantas provas Jó passou. Mas eu convido você a ir lá para o capítulo 42 de Jó. Capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste, que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Acabando o Senhor de dizer a Jó essas coisas, disse a Elifas, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó falou.
Portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó falou. Então foram Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos os que antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Irmãos, eu fiz questão de ler tanto o capítulo 1, o capítulo 2 e depois o capítulo 42, para que você entenda e que você faça-se uma pergunta: como Jó se comportou entre esses 2 momentos distintos de sua vida? Como Jó se comportou entre o perder tudo e o receber em dobro? Teve um espaço de tempo entre o perder tudo e o receber em dobro. Como Jó se comportou? Nós vamos aprender hoje como foi que Jó se comportou. E depois que nós aprendermos como Jó se comportou entre o perder tudo, é espaço de tempo, entre o perder tudo e o receber tudo em dobro, nós vamos aprender hoje o tema dessa mensagem: seguir o exemplo de Jó. Diga para quem está do seu lado: seguir o exemplo de Jó. Mas para você seguir o exemplo de alguém, é preciso que essa pessoa se comporte bem. Você não deve seguir o exemplo de qualquer um. Eu não devo, eu não posso seguir o exemplo de qualquer um. Eu, como você, nós somos servos do Deus Altíssimo, como Jó era servo do Deus Altíssimo. Então, como foi que Jó se comportou, meus irmãos, entre o relato do capítulo 1 e 2, onde ele perde tudo em fração de horas, em um dia apenas ele perdeu tudo que tinha, inclusive os filhos. E mais tarde, dia seguinte, ele perde até a sua saúde. Como Jó se comportou? Você já parou para pensar nisso? Entre o perder tudo e ganhar tudo em dobro? É o capítulo 27 que vai nos revelar um pouco de como Jó se comportou. Porque todo o livro de Jó fala do seu comportamento. Mas na leitura bíblica de hoje,
Deus me dá essa mensagem. Eu fiz questão de ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 42, repito, para que você entenda o que aconteceu com Jó. Perdeu tudo, mas um tempo depois recebeu tudo em dobro. E no capítulo 27, nós vamos aprender com 3 comportamentos de Jó. E aí que eu e você possamos seguir o exemplo desse servo íntegro que era Jó. No tempo de Jó, você leu comigo o próprio Deus afirmar que não existia servo de Deus como ele sobre a face da terra. No tempo dele não existiu. Era Jó e não tinha outro como ele para servir e engrandecer ao Senhor. E às vezes, entre nós perdermos alguma coisa e depois recebermos de volta, quantas situações que nós não seguimos o exemplo desse homem. E nós nunca perdemos tudo. Nós já perdemos algumas coisas. Nesse tempo de pandemia já perdemos alguns amigos, alguns conhecidos. Já tivemos de perder algum bem material por causa de algum problema. Outro dia Jojó entrou em contato comigo, eu vim olhar a mensagem depois. Um motociclista havia batido no carro dele, arrebentou a frente do carro dele. Por um instante ele pode ter perdido ali a alegria, ele pode ter ficado triste, mas o problema não é o momento em que ele perdeu, em que você perdeu algo. O momento é como você vai se comportar até Deus devolver. E Jó se comportou muito bem. E no versículo 1 do capítulo 27, nós não vamos sair daqui. Prosseguiu Jó em seu discurso: tão certo como vive o Senhor, que me negou justiça, e o Todo-Poderoso, que me amargurou a minha alma, enquanto eu tiver vida e sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Primeiro exemplo que Jó nos dá. Jó guardou a sua boca. Primeiro exemplo que Jó nos dá. Olha, quando eu digo primeiro exemplo, não é que Jó só nos deu esses 3 exemplos não, viu? Repito, Deus me deu esses 3 exemplos no capítulo 27, mas todo o livro de Jó fala dos seus exemplos. Ainda há pouco você leu, quando a mulher de Jó diz: você ainda está fazendo o que adorando a esse Deus? Amaldiçoa, ele morre. E Jó não foi na conversa daquela mulher tola. Diz: como fala uma doida, você está falando também. Por que eu haveria de agradecer a Deus só pelo que eu recebi, pelo que eu não perdi também? Então olha lá mais um exemplo de Jó, né? Não ir na conversa de quem quer fazer você, de quem quer fazer, me fazer blasfemar contra Deus. Mas aqui Jó estava declarando: enquanto eu tiver vida e o sopro de Deus estiver no meu nariz, quer dizer, o meu respirar, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Diga para quem está do seu lado: sigamos o exemplo de Jó. Diga: Jó guardou a sua boca. Meu Deus, nesses 26 anos de evangelho, quantas pessoas eu já vi e tive contato que desistiram da fé porque não receberam aquilo que haviam pedido a Deus. Quantas pessoas eu já tive contato. Primeiro, irmãos, que bom que nós já temos consciência. Eu tenho consciência e você tem também, que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Esses dias eu conversando com a pastora e com Gigi a respeito de tantas situações que estão surgindo, né, na face da terra.
nesses tempos tão difíceis. E eu estava dizendo para elas: vocês acalmem os seus corações, vocês acalmem a sua alma, acalmem o seu espírito, porque isso é só o princípio das dores. Esse mundo está entregue à cobiça, esse mundo está entregue ao pecado, não vai melhorar, irmãos. Então vamos seguir nossa vida com Deus. Será que Jó sabia que Deus ia mudar a sorte dele? Será que Jó tinha recebido um recado? Olha, por enquanto eu vou tirar tudo que você tem, Jó, mas fique tranquilo que eu vou te dar tudo em dobro. Não! Mas Jó se comportou como um servo de Deus. Jó se comportou como alguém que acreditava. Como Abraão acreditou que ainda que Isaque fosse entregue em sacrifício e morto, Deus poderia ressuscitar. Jó não recebeu o recado de Deus. Fique tranquilo, Jó, eu vou tirar tudo que você tem agora, mas daqui a um tempo eu vou te dar tudo em dobro. Olha, presta atenção, se comporte bem nesse intervalo de tempo. Não. Jó perdeu tudo, e sem saber o que ia acontecer com o seu futuro, se comportou bem, guardou a sua boca, não proferiu blasfêmia, não falou enganosamente. Quantas pessoas que já, entre aspas, dizem que se decepcionaram com Deus, chegam para você e tentam incentivar você a abandonar a sua fé. Deus não decepciona ninguém. Nós é que decepcionamos Deus. Deus não nos deixa faltar bem algum. Mas Deus, como onisciente que é, igreja do Senhor, saiba disso. Ele só vai permitir chegar na sua vida aquilo que Ele sabe que será bênção, e não acrescentará dores. Porque é isso que a bênção do Senhor é. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Puxa, mas Jó estava passando tantas dores. Nós sabemos que Jó estava sendo provado. E sabemos também que Jó foi aprovado. O problema não é ser provado. O problema é ser reprovado. E não se encontrou reprovação nas palavras de Jó. Jó continuou íntegro em suas palavras. Jó continuou guardando a sua boca de não blasfemar contra o Senhor. E aí, irmãos, no versículo 5, Jó ele declara: jamais admitirei que tendes razão. Jó estava dizendo isso para os amigos dele. Jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire, não negarei a minha integridade. Você entende esse versículo? Segundo o exemplo que Deus nos dá, através de Jó, no capítulo 27. O primeiro, repita comigo: Jó guardou a sua boca. Jó guardou as suas palavras. Jó não blasfemou. Jó não reclamou de Deus. Jó não se revoltou contra Deus. Jó guardou a sua boca. Será que você consegue imaginar por que foi que Jó guardou a sua boca? Por que que da boca de Jó não saiu palavras contrárias a Deus? Porque Jó não tinha sentimento contra Deus. Então a Bíblia nos ensina que aquilo que o nosso coração estiver cheio, a nossa boca vai falar. Então, mesmo diante de tanta luta, mesmo diante de perdas tão representativas como foi perder todos os filhos, o coração de Jó continuava cheio de temor a Deus. O coração de Jó continuava cheio de gratidão a Deus.
Então, um coração cheio de temor, um coração cheio de fidelidade, um coração cheio de gratidão, como é que vai sair alguma palavra errada em relação a Deus? Então, o primeiro exemplo, Deus fez com que Jó extraísse do seu coração aquilo que Deus queria ouvir. Palavras não de ingratidão, palavras não de rebeldia, não de infidelidade. Quer dizer, Jó guardou a sua boca. E no versículo 5, quando ele diz: jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire, não negarei a minha integridade. Jó não admitiu o mau comportamento alheio. Jó não admitiu as palavras que aqueles homens estavam incentivando a Jó contra Deus. Jó não negou a sua integridade. Esse é o segundo exemplo que Deus nos dá, através da vida de Jó. Irmãos, eu acredito que sobre a face da terra, Jó é um dos maiores exemplos de guardar a sua integridade em tempo de adversidade. Não conheço outro. Por isso que até um ditado popular fala na paciência de Jó. Fulano é paciente como Jó. Até o mundo reconhece que Jó foi íntegro, paciente naquilo que estava passando de adversidade. Jó não admitiu o mau comportamento alheio e não negou a sua integridade. Não admitir não quer dizer que Jó foi grosseiro com os seus amigos, que Jó foi violento com os seus amigos. Não admitir quer dizer Jó não seguiu o exemplo deles. Quando você segue o exemplo, melhor falando, o mau exemplo de alguém, você está admitindo o comportamento daquela pessoa. E por isso você vai fazer a mesma coisa. Por isso você vai incorrer no mesmo erro. Por isso você vai cair na mesma falha. Você vai pecar com o mesmo pecado. Por quê? Porque você admitiu. Quando você não admite, você não pratica, você não realiza, você não toma, você não faz o mesmo comportamento que aquela pessoa faz. Segundo exemplo de Jó, nós não estamos sobre a face da terra para andarmos em concordância com maus comportamentos em relação à palavra de Deus. Você concorda comigo? Nós não estamos sobre a face da terra, Deus não nos chamou pelo nome. O Senhor Jesus Cristo não nos aceitou primeiro, porque foi Ele que nos aceitou primeiro, para nós andarmos por aí, concordando com o curso desse mundo. Quando Jó, ele declara: jamais admitirei que tendes razão. Quantas vezes pessoas chegam até a mim e até a você, para tentar fazer a nossa cabeça contra o Evangelho, para tentar fazer a nossa cabeça contra a palavra de Deus, para tentar fazer a nossa cabeça muitas vezes contra a própria liderança que Deus nos deu. Se você embarca, você está admitindo que aquela pessoa tem razão. Mas Jó disse: jamais eu vou admitir que vocês têm razão. Olha que homem íntegro. Jamais eu vou admitir que vocês estão certos. Jamais eu vou admitir que o que vocês estão dizendo é o que agrada a Deus. Não negarei a minha integridade. Deus nos chamou, irmãos, para o servirmos de forma completa. Integridade significa completo, completa. Essa taça está em sua integridade, porque não está faltando nenhuma parte dela. A cadeira que você está sentado, a cadeira que você está sentada, está íntegra, quer dizer, não falta nenhuma parte dela.
esse microfone que eu estou falando está íntegro, não falta nenhuma parte dele. Se a sua Bíblia, alguém rasgar uma folha dela, já perdeu a sua integridade, porque está faltando uma página. Jó disse: eu jamais admitirei que tendes razão. Gente, nós temos esse livro maravilhoso, que eu costumo dizer que é o nosso livro de fé e prática, para nos aconselhar, nos ensinar o que é razoável diante de Deus e o que não é razoável diante de Deus. Nós não podemos admitir o que não tem razão diante da palavra de Deus. Nós não podemos perder, negar a nossa integridade de servos, de servas do Deus Altíssimo. Nós não podemos negar a nossa integridade de cristãos genuínos, de homens e mulheres que sabem que um dia estaremos todos de joelhos dobrados diante do nosso Senhor Jesus Cristo, para prestar contas das nossas ações em vida. Nós não podemos perder a integridade de homens e mulheres de Deus, segundo o exemplo que Deus deu através da vida de Jó. E aí no versículo 6, ele diz: a minha justiça me apegarei, e não a largarei, não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Pessoal, Jó se apegou à justiça e guardou, sabe o que? A sua mente. Terceiro exemplo dado por Jó. Não é à toa que a palavra de Deus nos convida, não é por acaso que a palavra de Deus nos convida para levarmos todo, repita essa palavra, todo pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Olha o que Jó está nos ensinando: a minha justiça me apegarei e não a largarei, não me reprovará a minha consciência enquanto eu viver. Servo de Deus que se encontra nesse lugar, serva de Deus que se encontra aqui, você que está me acompanhando aí da sua casa, guarde os seus pensamentos puros, para que um dia a sua consciência não te acuse. A minha consciência jamais me reprovará enquanto eu viver. Mas por que Jó estava declarando isso? Porque Jó sabia como era que ele estava se comportando em relação a todo aquele momento que ele estava passando, de ter perdido tudo. Então, depois dessa palavra, você pode responder: como foi que Jó se comportou entre perder tudo e receber em dobro? Jó guardou a sua boca, não admitiu o mau comportamento alheio e não negou a sua integridade, e Jó se apegou à justiça e guardou os seus pensamentos. Foi assim que Jó se comportou. Então repito, de repente Deus te traz aqui essa noite, de repente você que está na sua casa me assistindo, e recebendo do céu essa palavra, está precisando mudar o seu comportamento, está perdendo algo, não sabe quando é que Deus vai restituir. Jó não sabia, mas Jó se comportou entre a perda de tudo e o receber tudo em dobro. Jó se comportou, repito, guardando a sua boca,
do versículo 1 ao versículo 4, nós aprendemos: Jó não admitiu o mau comportamento alheio e não negou a sua integridade. O versículo 5 nos ensina. E Jó se apegou à justiça e guardou os seus pensamentos à sua consciência. O versículo 6 nos traz resposta. Então que sigamos, como fala o tema dessa mensagem, que sigamos o exemplo de Jó. Amém? Vamos ficar de pé e vamos passar o momento da Santa Ceia. E preste atenção no que eu vou lhe dizer. Jó perdeu tudo que tinha em um único dia, e dias depois perdeu a sua saúde. Mas você leu aqui comigo que Jó passou um determinado tempo da sua vida recebendo tudo em dobro. Aí eu faço uma pergunta a você, lá no capítulo 42 de Jó, quando diz a palavra de Deus, olha só, meus irmãos, quando diz a palavra de Deus que Jó teve 7 filhos e 3 filhas, para substituir aqueles primeiros filhos que tinham morrido em um dia apenas, em um só acidente. Você acha que Jó recebeu 7 filhos e 3 filhas em pouco tempo? No mínimo 1 ano para cada gravidez. Então Jó perdeu tudo em fração de horas, e dias depois a sua saúde. Mas para receber tudo em dobro não foi assim não, ó. Teve um processo, teve um tempo. Então preste atenção. Às vezes para Satanás tirar algo de nós é assim, dentro de nada. Mas para Deus repor, não é porque Deus não tem poder, é porque tem um processo. Tem um tempo determinado. 10 gravidez, não é dentro de nada que se tem. Mas a verdade é que independente do tempo que Deus restituiu, olhe para quem está do seu lado e diga: independente do tempo que Deus restituiu, Deus restituiu, e em dobro. Então se comporte como Jó se comportou. Entre o perder e o receber, se comporte como Jó se comportou.